Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição, plantão glorioso. Olha, hoje a gente vai contar com a participação, adivinha de quem? Do Cacto Profeta, ele mesmo! Cacto Profeta vai trazer as previsões do novo treinador do Botafogo. Gervásio, tá tudo bem? Opa, bilhetinho, manda. Muito obrigado. Prezado GG, hoje não poderei participar do programa, mas vou deixar uma charada aqui. Se você adivinhar, você vai saber quem vai ser o novo técnico do Botafogo. Charada, uma hora dessa, pelo amor de Deus, tanta coisa pra fazer. Vamos lá. Ofereceram-me flores, eu não as quis. Minha cabeça está cheia de lêndias. Tá aí a charada, meu amigo, se vira! Ofereceram flores. Bom, o único jogador que recebeu flores foi o Jair. Depois do jogo contra o Seattle, tá com lêndia. Pô, que sacanagem, tá com lêndia. Bom, péssimo, que desventura. Peraí, desventura. Tira o desse, Jair. Somos mais de sei lá quantos, Gervásio, eu nem sei mais quantos somos, 130 e quanto aí, esqueci, porque tá crescendo tanto, graças a vocês. E ó, esquece piadinha de Cacto Profeta, entende? O Cacto vai voltar, gente, desde a Série B, desde 2022, naquele campeonato brasileiro difícil, que o Cacto fazia suas profecias, seus palpites, olha, o Cacto acertava tudo, ele vai voltar, porque o Botafogo vai ter um time bacana, maneiro, bom, assim espero, treinador de qualidade, para que o Cacto consiga trabalhar, né? Só a galera da antigaça vai lembrar do Cacto Profeta. Quem é aí? Vamos lá, quero ver no chat aí, vocês participando ao vivo aí, quem é do GG desde 2020, 21, 22. Cacto tá voltando renovado, hein? Renovado. Mas enfim, gente, esquece essas brincadeiras aí. Isso é pauta do Gervásio, cara. Aqui a gente obedece, né? A gente obedece. É o único canal em que quem manda, onde quem manda é o estagiário. É inacreditável e é isso mesmo. Gente, planejamento do John Textor agora, bem mais perto do Botafogo, concentrando seus olhares para o Botafogo. Até porque, vamos lá, qual é o objetivo do Botafogo olhando para a temporada e olhando para 2029? Porque pode parecer loucura, mas o planejamento do John Textor já é pensar em 2029 com o Botafogo no Mundial de Clubes. A ideia do John Textor é manter o seu ativo no Mundial de Clubes da FIFA. A situação lá do time francês a gente não sabe como é que vai ficar. A do Botafogo a gente pode, de certa forma, de forma mais concreta, a gente pode prever, né? O Botafogo fez investimentos nessa janela de transferência do Mundial, a gente espera que num curto prazo, não vou nem dizer médio prazo, num curto prazo, jogadores retornando segunda-feira para os treinamentos, chegaram no Brasil ontem, na calada da noite, né? E literalmente na calada da noite, jogadores desembarcaram. Botafogo informou que não houve janela para a imprensa, né? Então a ideia era o GG estar lá, conversar com os atletas, mas o Botafogo informou através da assessoria de imprensa que não haveria janela para conversa com jornalistas, com a imprensa. Tá tudo bem. Então foi uma chegada em silêncio, sem glamour, sem nada, até para que os jogadores possam se concentrar no que vai vir. O que já foi, não interessa. Já foi. Tanto as conquistas como as derrotas. Já foi. Agora é focar no Campeonato Brasileiro, que já tem jogo no dia 12, daqui a 10 dias. Focar em Libertadores, que tem a LDU, a gente tem que começar a pensar, e tem Copa do Brasil contra o Red Bull Bragantino. Bom, então a estratégia do John Textor começa pelo novo comandante, né? Situação resolvida com a comissão técnica, não há mais pendências com a comissão técnica. A tendência é que o Botafogo anuncie o treinador nesses próximos dias. Hoje seria perfeito. E qual é a ideia, né? Dessa vez a gente percebe que o John Textor ele não está focando individualmente. Ele está trabalhando até
o canal do Brownie, né, falou isso também, né? Então o John Textor está trabalhando já com as possibilidades de forma conjunta. Então tem tratado essas negociações com alguns nomes, 3 nomes, tá? Já tem um engatilhado, tá? E aí eu não posso falar nada além disso. Não posso falar uma questão de confiança, né? Não posso falar nada além disso, tá? Já existe um nome. A questão é, não pode anunciar sem fechar, isso é óbvio, né? Estão conseguindo, de certa forma, blindar esse nome, até para não gerar uma expectativa, como foi o caso do Roberto Mantini. É o Mantini, Guilherme, porque ele falou tanto que... Olha, o meu amigo Wellington Arruda, lá no canal Panorama Botafoguense, falou que não há negociações com o Roberto Mantini. Mas quem falou foi o Wellington Arruda, da mesma forma que quem está falando que tem nome engatilhado sou eu. Tá? Recebi essa informação, mas não posso dizer de quem, né? Assim como a Mariana Ruiz também falou que tem um nome engatilhado. Então, assim, alguns jornalistas, né, têm falado sobre isso, cada um com a informação que recebe, tá? Mas o nome não vou falar aqui, tá? Até para não atrapalhar, e pode também não ser esse nome, tudo bem? Pode não ser esse nome. Então não recebi essa informação diretamente de Tairo Arruda, do senhor Júlio Graco, do próprio John Textor, não, preciso deixar isso claro aqui, tá? Então não é uma informação oficial, tá? E também não vai acontecer aquilo, né? Anunciou o treinador, você falou, era esse? Não, se não for esse, eu vou falar pra vocês. Vocês me conhecem, né? Como na época do Arthur Jorge, veio o Arthur Jorge, eu tava falando Carvalhal. Vamos esperar. A gente tem que ter paciência, né? A gente já esperou tanta coisa. A informação, mantenho ainda que o Botafogo não quer demorar, por isso o John Textor não negocia individualmente, né? Ele está trabalhando com a possibilidade, com 3 possibilidades, todavia com foco maior em um treinador, tá certo? Fico na expectativa que hoje o Botafogo consiga resolver essas pendências e anunciar de uma vez esse novo treinador. Até para a gente partir para o segundo ponto, tá? Vocês se lembram muito bem que eu trouxe aqui há mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio, né? Que o John Textor falou comigo e disse que os reforços na segunda janela seriam reforços com muita qualidade para se encaixar no estilo de jogo posicional do treinador. Não tem mais o treinador. O treinador foi embora. E aí, qual será o perfil, então, dos reforços? O ideal é ter um novo treinador, para que o novo treinador possa também participar, porque eu sei que hoje o scout define, o scout traz a característica do elenco, tá? Mas o treinador precisa também participar disso. Nem que seja para só dar um ok, né? Não, bom jogador. Só para mostrar, ó, esse vai ser o cara que vai trabalhar com vocês, tal, características assim, assado, que é a característica que o Botafogo precisa nesse momento. Eu acho que o treinador precisa também participar desse processo. Eu acho justo, né? Então, quando o John falou comigo que os reforços seriam de acordo com as características de jogo do Renato Paiva, é porque não estava satisfeito com o jogo que o Botafogo vinha fazendo e, de certa forma não, né? Jogou a culpa nos jogadores durante um bom tempo. Vocês se lembram disso, né? Que a diretoria jogava, não, os jogadores que não estão performando, que não estão entendendo. E no final das contas acabou sambando quem estava se fazendo muito difícil de entender para o meu gosto, né? Bom, novo treinador, próximo passo, pelo menos 3 reforços. A gente sempre falou do Wesley aqui, né? O Wesley, ex-ponta do Corinthians, né, que esteve muito próximo de fechar com o Botafogo na primeira janela, tem essa possibilidade ainda para fechamento na segunda janela. Então a gente fica ainda no aguardo do Wesley, né, que é um jogador que pode ser um desafogo tremendo para a gente. Agora, o Botafogo precisa de um jogador que jogue pelo lado direito, com qualidade, com velocidade, com profusão, com ousadia. A gente precisa desse tipo de jogador, né? E aí falamos muito no Elinho, mas o Elinho está muito bem no futebol mexicano. O John Textor teria que despender uma quantia muito grande de dinheiro e sem a garantia, né, de que a equipe mexicana vai liberar, pagando a multa rescisória, mas o Elinho está bem lá, né? O Elinho está bem no futebol mexicano.
O meio-campo, o Botafogo precisa de um meia, o Botafogo precisa de um jogador para o lugar do Igor Jesus, né? Até muita gente falando, tem rival negociando o jogador. Mas para trazer jogador bichado, melhor não trazer, gente. Jogador bichado é um problema. A gente viu que jogador bichado é um problema. Em 2022 vieram alguns para o Botafogo, né? Vieram alguns jogadores para o Botafogo, bichados, que mais passavam tempo no departamento médico do que jogando. Você tem que trazer um jogador ou no auge ou perto do seu auge, né? A gente falava do Cúcio Hernandes, que é um goleador, né, que é um bom jogador. O Arthur Cabral, que está no elenco, que é o brasileiro com mais gols na Europa na atualidade, em atividade, é o Arthur Cabral, tem mais de 100 gols no futebol europeu. É o jogador que tem essa marca. Hoje ele está no Botafogo, mas é um jogador com características diferentes do Igor Jesus. E esse time se acostumou a jogar nessas características de ter um jogador como o Igor Jesus para prender bola, para amarrar marcação, para ler o jogo, organizar também o jogo, e não aquele centroavante que só coloca a bola para o fundo da rede, né? Então é preciso que o Arthur Cabral tenha ao lado dele um outro jogador com essas características. Chegou o Tuco Correia, então eu acho que o time do Botafogo ele tem possibilidades na mão de um treinador inteligente, ofensivo, mais ousado, que tenha mais gosto pela vitória e pelo futebol bem jogado. Eu acho que esse elenco do Botafogo pode dar caldo no Brasileirão. Agora, a gente precisa, assim como foi no ano passado, ter um elenco que quando bata de frente com Palmeiras e Flamengo, e o Cruzeiro agora, né, que são os principais adversários na briga pelos títulos, e aí eu coloco só Palmeiras e Flamengo mesmo, já que o Cruzeiro não está na Libertadores, o Botafogo precisa ter um elenco que quando bata de frente com Palmeiras e Flamengo ele seja superior, e não jogue por uma bola com 3 volantes, por favor. Nas 2 partidas que fizemos contra Palmeiras e Flamengo, foi 0-0. Na cabeça do ex-treinador foram bons resultados. Mas olhando para o ano passado, em que nós conquistamos simplesmente 4 vitórias contra Palmeiras e Flamengo, não dá para considerar bom resultado. Um 0-0, ainda mais jogando com 3 volantes, abrindo mão de propor o jogo. Então que o novo treinador chegue com ideia realmente semelhante a que o John Textor quis para o Botafogo ao falar do Botafogo Way, e que esses novos reforços também cheguem para poder alimentar o novo treinador com possibilidades táticas, com possibilidades técnicas, físicas, e que o Botafogo volte aos caminhos da glória o quanto antes, porque mentalidade vencedora é isso, não é só aceitar que 24 ganhamos 2 e 25 vai passar batido e tá tudo bem. Se passar batido, que passe batido, disputando os títulos, competindo de igual para igual com todos os adversários. É essa a expectativa. Ganhar ou não, quem está competindo tem sempre mais chances de ganhar. E nesse momento, o Botafogo vai entregar para o novo treinador uma equipe que está competindo nas 3 principais competições do Brasil, tá certo? Mais informações a gente volta aqui na segunda edição do Plantão Glorioso ou numa edição especial aqui para vocês, tá certo? Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras. Fui.